Olá, sou Henrique Vieira Castanheira e hoje estou trazendo um trabalho sobre as obras A Moreninha e Senhora. Os livros A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo e Senhora, de José de Alencar, são obras da literatura romântica brasileira e representam dois perfis de mulher. Nos próximos slides eu vou falar um pouco das duas obras e apresentar duas cenas de cada uma delas. A Moreninha é um dos principais romances brasileiros e de seu autor, Joaquim Manuel de Macedo. A história foi escrita em uma época em que a cultura que estávamos vivendo era totalmente voltada para a Europa e ela serviu como uma tentativa de fazer uma literatura nacional, em que foi observado os usos e costumes do nosso país durante o Segundo Império. A primeira cena do livro, que também é a primeira que irei descrever, ocorre onde os personagens se reúnem na casa de Felipe e o mesmo acaba propondo para eles para que eles passem o feriado de Santana na casa de sua avó, que é em uma ilha. Nisso, o Felipe acaba por destacar que as primas deles estarão lá e eles começam a discutir sobre como é a personalidade de Augusto, que é um dos outros personagens desta obra, e as suas relações românticas, suas características românticas. Até que Augusto acaba dizendo que ele é capaz de amar as 3 garotas, e Felipe duvida disso. Com isso, ele acaba por propor uma aposta escrita e assinada em papel, em que ele acaba dizendo que Augusto vai ficar apaixonado por somente uma de suas primas. Logo nessa primeira cena já dá para perceber que o perfil de Augusto não é um perfil tão romântico. Ele fala que ele consegue amar 3 meninas ao mesmo tempo e não só uma menina, que é uma das coisas que aparece bastante no romantismo. A mulher ideal, a garota ideal, a pessoa ideal para mim. Isso, nessa primeira cena do livro, a gente acaba não percebendo na personalidade de Augusto. A segunda cena que eu vou descrever é a última cena do livro, em que Augusto já está se declarando para Carolina e ela acaba negando, porque ela sabia da promessa que Augusto tinha feito a uma menina em que ele prometeu o seu amor. E para continuar com essa promessa, Carolina acaba negando isso, acaba negando a sua declaração. Augusto chega por dizer que vai procurar essa menina e se jogar em seus pés e pediria desculpas, pois seu coração já pertencia a outra pessoa, não a mais a menina a quem ele tinha prometido o amor, e sim a Carolina. Nesse ponto daí, você já consegue perceber que ocorreu uma mudança muito grande na personalidade de Augusto. Ele já não é mais, que nem ele fala aqui, que ele consegue amar três meninas ao mesmo tempo, as 3 garotas. Aqui não, aqui o seu coração só pertence a Carolina, ele não consegue pertencer a mais nenhum. Logo no final dessa cena, Carolina acaba impedindo o Augusto de sair e mostra para ele um breve verde onde continha a esmeralda, que foi dado ao Augusto e a garota quem ele prometeu amor por um moribundo que os dois acabaram por salvar. Com isso, Carolina revela ser a menina a quem Augusto já tinha prometido seu amor. E com isso ele perdeu a aposta. E no final do filme a gente consegue perceber isso, que fala que ele já estava noivo e Felipe chega e fala se já está que se o romance que o perdedor teria que escrever, que no caso foi Augusto, ele escreveu, se já estava pronto o romance. Aí ele fala que o nome do romance que ele escolheu foi A Moreninha, daí o título do livro. A outra obra que eu iria apresentar é Senhora, que foi um romance da literatura brasileira, publicado em forma de folhetim no ano de 1875. Essa obra, junto com a Iracema e Lucilda, ela é uma das principais obras
que foi escrita, um dos principais romances, escrito por José de Alencar, o autor dessas 3 obras. A primeira cena, que eu vou falar de Senhora, se trata da vingança que ela realiza, que Aurélia realiza contra Fernando, uma paixão que ela teve que também gostava dela. Aurélia gostava de Fernando e Fernando gostava de Aurélia. Só que Fernando recebeu uma proposta de dote e ele preferiu ficar com o dinheiro, com o dote que ele iria receber, do que com o seu amor verdadeiro, que era Aurélia. Com isso, Aurélia acaba tramando um plano para comprar Fernando e oferece a ele um dote maior do que ele já recebeu com seu primeiro casamento. Mas ela acabou por não revelar quem ela era. Só depois da cerimônia de casamento, ela revelou que Fernando tinha casado com Aurélia, a menina que ele gostava. Com isso, a gente já percebe um dilema, podemos dizer assim, que tem nessa história, sobre o amor, envolvendo também o dinheiro. E Aurélia resolveu comprar Fernando porque toda mulher da alta classe tinha um marido. E ela resolveu comprar ele para fazer ele de marido. Só que eles dormiam em quartos separados. E no dia a dia do casal, Aurélia tratava o Fernando com muita ironia, usando muita ironia. E então ficou um casamento mais por aparências de Fernanda. Por isso o termo comprar. O de Aurélia, desculpa. A próxima cena que eu vou descrever é quando Fernando, depois de um intenso trabalho, conseguiu realizar um negócio que permitiu que ele conseguisse o dinheiro que ele devia para Aurélia e acabou propondo que, em troca do dinheiro, pagando os dotes que a Aurélia tinha pagado para ele, a separação deles. Com isso, Aurélia considerou esse gesto de Fernando como uma prova de que Fernando tinha mudado e voltado a ser o homem a quem Aurélia se apaixonou. A mesma, vencida pelo amor, entrega a chave de seu quarto a Fernando e com isso ela acaba consolidando o casamento dos dois. Nessa cena a gente já percebe um final bem romântico, em que o amor prevalece, em que a Aurélia acaba se entregando ao amor e voltando a ficar apaixonada por Fernando, sentindo um sentimento romântico em si. Essa é uma cena bem típica de um romantismo, em que o amor acaba por prevalecer. Bom, este foi o meu trabalho que eu fiz sobre essas 2 obras da literatura brasileira, Senhora e A Moreninha. Obrigado por assistir.